Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo a vitória do Flamengo por 1-0. O Mengão está com as mãos na vaga para a final. Claro, precisa de um empate para poder se classificar para a grande final da Copa Libertadores da América. E a imprensa esportiva repercutiu e falou aí sobre essa partida. A gente vai analisar junto aqui, mas antes, dá aquela moral como sempre, chega aqui deixando o seu like, convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, canal do Pilhado, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. 1-0 no Maracanã com mais 70 mil torcedores. Tudo bem, pode chegar muita informação para você a partir de agora. Nossos repórteres, nossos editores, nossos produtores, todos trabalharam muito para resumir esta quarta-feira em especial as informações de Flamengo e Racing em semifinal de Conmebol Libertadores. Já vamos pro Maracanã, mas antes deixa eu dar boa noite pro meu companheiro Elton Serra. Fala, parceiro! Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite para Esportes. Segue o tabu do Flamengo contra o Racing, são 5 partidas sem perder, venceu os 2 últimos jogos, confrontos duros de Libertadores, e a gente falava sobre isso durante a semana e isso se concretizou no Maracanã. A gente vai resumir daqui a pouquinho isso aqui no Sport Center, Edu. Boa, garoto! É jogo difícil, contra time cascudo. Vamos lá com a Roberta Barroso, que eu quero saber, Roberta, como foi a reação da galera, que muita gente falava, tem que ganhar por 2, 3, mas diante do que foi 1-0, acho que a galera comemorou bastante e sai satisfeita com essa vitória. Tô certo ou tô errado? Roberta, boa noite. Tá certo, Edu, boa noite pra você, Elton, fã de esporte. É isso, ó. É uma vantagem pequena, mas não deixa de ser uma vantagem. E agora o Flamengo vai decidir essa vaga na final, na semana que vem, no Caldeirão do El Cilindro, então também muita pressão por lá. É uma vantagem pequena, o próprio Felipe Luiz disse que é simbólica e que vai até lá buscar a vitória, então não conta aí com essa vantagem. Mas, de fato, o torcedor rubro-negro foi ficando apreensivo porque o gol demorou muito para sair. Uma partida que começou com muita intensidade no primeiro tempo, o Flamengo tendo as melhores oportunidades na primeira etapa e as melhores chances principalmente vinham pela esquerda com o Carrascal, que teve uma grande noite hoje aqui no Maracanã. O Felipe Luiz acabou barrando o Samuel Lino, que não vinha bem, 10 jogos sem balançar as redes, hoje começando no banco de reservas, contratação mais cara da história do Flamengo, e o Carrascal entre os titulares. E já tem torcedor, Edu, pedindo o Carrascal agora como titular absoluto. Ele teve boas chances, como eu disse, ali na primeira etapa. O Pedro, no finalzinho do primeiro tempo, também ficou no quase 2 vezes. E o Racing até ameaçou também no primeiro tempo com o Solari, e o Rossi fez uma grande defesa. E aí, na segunda etapa, o Flamengo acabou tropeçando nos próprios erros, então não teve aquela intensidade do primeiro tempo. O Felipe Luiz até mexeu no time aos 9 minutos, depois também aos 25 voltou a mexer, porque o Arrascaeta tinha caído um pouco de produção. O Pedro saiu com muitas dores no punho, inclusive o Pedro saiu aqui do Maracanã e foi direto para o hospital fazer exames. O fato é que o Arrascaeta teve uma boa chance ainda antes de sair, o goleiro do Racing fez uma boa defesa, o Samuel Lino até entrou na partida e parecia que faria as pazes com a torcida, porque chegou a balançar as redes, mas o VAR acabou anulando o gol por impedimento. Lembrando que o Racing antes disso também tinha já balançado as redes, e a gente pode dizer que foi um momento de silêncio aos 11 minutos da segunda etapa aqui no Maracanã, quando o Sousa marcou, mas o gol também foi anulado por conta de falta ali na jogada. Aos 42 minutos, Carrascal, que já vinha muito bem no jogo, balançou as redes e trouxe, deixou o Flamengo com essa vantagem pequena. Ele até falou ali na zona mista que os pais estavam presentes hoje aqui no Maracanã, isso foi também uma motivação. Aliás, então, os jogadores que conversaram com a gente na zona mista chegam agora nesse Sport Center.
Un juego que sabíamos, semifinal de Libertadores contra un grande time, que sabíamos que iba a ser muito difícil, mas importante la vitória em casa. Um jogo que foi muito físico também, porque o time deles é um time que disputa todas as bolas, que se defende muito bem, mas conseguimos uma vantagem que vai ser muito importante para o jogo da volta, que com certeza vai ser, como hoje, ou ainda mais difícil. Fisicamente me sinto bem, graças a Deus, como falei, ajudando meus companheiros, mas agora pensamos no jogo de final de semana, que para nós é tão importante como a Fortaleza. Aquela comemoração no gol do Lino, que não foi confirmado, de certa forma deu uma incendiada no time. Você sentiu isso lá de baixo? Você, né, já estava no banco e tal, não, mas... Se sentiu, e também acho que generou um pouco mais espaço, porque a partir daí o time melhorou, eles não conseguiam marcar tanto e aí generou mais espaço e chegou o primeiro gol. Hoy fue un día espectacular, tengo a mi padre acá, que es una motivación, vino a verme, la verdad que ver a mi padre en la tribuna, eso es algo lindo, creo que también es una motivación extra, ¿no? Y la gente, el equipo hoy estuvo siempre cuando juega con jugadores como Arrascaeta, Pedro, Araujo, Jorginho, Pulgar, que tienen una calidad impresionante, creo que te hacen fácil el trabajo también. É isso, então, os personagens dessa partida que passaram na zona mista. O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, luta também pelo título da competição e na semana que vem tem essa partida de volta contra o Racing. Então, uma semana aí intensa para o rubro-negro, diferente para o time argentino, que não vai ter jogos pelo Campeonato Argentino nesse final de semana, então vai chegar mais descansado para essa partida de volta, Edu. Valeu, Roberta, obrigado. Belo resumo que você fez da partida. Vai descansar, minha filha, que a noite foi longa. Até a próxima, Roberta. Obrigado. Beijo, tchau, tchau, Edu. Valeu, obrigado. Alguns jogadores se destacaram. O Rossi fez uma boa defesa no primeiro tempo, né? Importante, quando é acionado, ele mesmo falou sobre isso, tem que estar ligado o tempo todo. Pulgar me parece uma volta muito importante ali, realmente dá uma solidez pro meio de campo do Flamengo, mas a gente não pode destacar outro cara, né, Elton? O Carrasco do Racing, o Carrascal. Põe na tela pra gente falar. O senhor Carrascal tava lá com ele, hein? Paizão, boa, deve ter ficado muito orgulhoso. Justificou a escolha, fez o gol, 2 finalizações no alvo, 4 chances criadas, 8 ações na área rival, muita coisa, dribles completados foram 3, é um jogador realmente muito insinuante, como se diz, a nota dele 9.3, primeiro em tudo isso na partida. Elton, Carrascal foi uma escolha no lugar do Samuel Lino, que até entrou bem no segundo tempo, né? Mas justificada a escolha dele, que vem pedindo passagem mesmo no time do Flamengo e parece que vai ganhando espaço entre os 11 iniciais. Se é que tem isso do Flamengo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Carlos Simon também sobre os lances de arbitragem. Jesus Valenzuela, o árbitro. Falemos do Carrascal antes então, Elton. Foi decisivo na vitória, né? Foi decisivo e eu acho que não dá para cravar 11 iniciais do Flamengo, você tem ali alguns incontestáveis, mas outros que acabam entrando e mantendo o nível, mudando a característica da equipe. Eu parto desse ponto, né? Acho que o Felipe Luiz quis mudar um pouco a característica, colocando o Carrascal e deixando o Samuel Lino no banco de reservas. A gente conhece muito bem como jogam os dois jogadores. O Samuel Lino é o cara de abrir mais espaços, né? Jogar quase na linha lateral. Ele joga como lateral, joga como ponto, meia pela esquerda, então ele tem essa facilidade de jogar próximo ali a linha lateral e é o cara do 1 contra 1. O Carrascal, se a gente for olhar a movimentação dele em campo, ele consegue transitar por mais faixas do campo, né? Ele consegue jogar um pouco mais por dentro, muitas vezes dá apoio do lado direito, e a tentativa do Felipe Luiz era justamente essa, né? De abrir uma linha de 5, não com 2 jogadores, 2 pontas abrindo o campo, era usar o Carrascal sendo um cara para esse 1 contra 1 entre o lateral direito e o zagueiro, né, da equipe do Racing. O Martirena é um jogador de muita qualidade, tinha um Colombo ali protegendo ele, né, como falso lateral direito, então ter esse cara para trazer para dentro também, para tentar fazer uma tabela com a Arrascaeta ou com o próprio Pedro, foi importante, né? O Luiz Araújo faz muito isso pelo lado direito, então o Flamengo tentou afunilar um pouco mais o jogo, colocar mais gente nessa região entre os 4 jogadores de meio campo e os 5 defensores para tentar abrir essa defesa.
A Roberta trouxe muito bem, né? Como o Flamengo conseguiu ir se adaptando aos poucos ao jogo, né? E tendo oportunidades no primeiro tempo, tendo mais volume no segundo tempo, principalmente com as mudanças. E ele acabou sendo esse fator diferencial, Edu. É um jogador que estava na entrada da área, originalmente um ponta pela esquerda, né? Vamos lembrar aqui a distribuição em campo. Mas na hora do gol, né? O rebote ali do goleiro do Racing, né? O Cambeses, ele aparece na entrada da área para finalizar e tem um desvio e acaba a bola indo para o fundo das redes. Acabou sendo sim um cara importante, vem sim ganhando espaço e não é novidade. Antes de chegar ao Flamengo, já falávamos da qualidade do Carrascal. A questão era adaptação ao futebol brasileiro, adaptação ao próprio Flamengo, ao sistema de jogo e personalidade, né, para decidir jogos. Acabou sendo importantíssimo nesse jogo de ida. É um placar bem magro, como a gente falou que seria a tendência do jogo, graças, obviamente, ao colombiano que foi muito bem na partida. A gente vê também defesas do Cambeses, fez várias defesas, né? Goleiro, inclusive, ganhando espaço na seleção argentina, né? A bola do Samuel Lino, aí é do Rossi defendendo, né? Bela defesa. No momento mais importante do Racing na partida, com uma mão só. Mas o Cambeses fez várias defesas, a mais notável aquela do chute do Samuel Lino, que pega um chute bem encaixado, forte, no alto, mas o goleirão foi muito bem. O Elton, e o Carrascal participa também da jogada do gol, né? Olha, o Cambeses, mais uma defesa no chute do Pedro. Ele encontra o Bruno Henrique, que mais uma vez mostra que é um cara decisivo em jogos grandes, né? Ele recebe do Carrascal, chuta e a bola iria para fora. Tem isso também, né? Pelo ângulo de trás fica bem claro. A bola acaba batendo no Rojo antes de entrar, mas é isso, por merecimento, acaba coroando aí uma atuação muito boa do Carrascal. Aí a defesa que eu estava falando do Samuel Lino, que chuta muito bem essa bola, ó, e a gente vê que o goleiro vai direitinho. Ele já se antecipa ao chute, imaginando também a proteção dos zagueiros do outro lado, né? Aí o gol anulado do Samuel Lino, pena que não valeu, que foi muito bonito. Mas vamos aos números da partida. As estatísticas no Maracanã, vitória do Flamengo por 1-0. Aí o gol por muito pouco, né? Em posição de impedimento. E agora se a gente vê o gol mais uma vez, ó, Cambeses. E a bola acaba entrando, uma bola que é para fora, o Rojo acaba colocando para dentro, mas faz justiça ao que jogou o Flamengo e os números vão mostrar isso, ó. 72% de posse de bola contra 28% do Racing, finalizações 21 contra 4 do time argentino, 7-1 em finalizações no alvo, grandes chances, 6 do Flamengo, 1 do Racing, 31 ações contra 12, 475 passes. Olha o volume de jogo do Flamengo, contra 124. O gol saiu aos 43 do segundo tempo. O Elton, o que você projeta a partir desse jogo pro jogo da volta? Um Racing que tem que sair muito mais na semana que vem no El Cilindro, e o Flamengo pode se aproveitar disso também, né? Antes, a posse de bola, vamos dar uma olhadinha só na posse de bola. O Flamengo fazendo o Racing perder a posse de bola, né? Uma das menores posses do time argentino na Libertadores desde 2013, Elton. Pois é, isso é fruto de uma montagem de equipe que priorizou mais fechar espaços do Flamengo jogando fora de casa. Não é que o Racing foge das suas características, é um time que traz esse jogo físico como uma das valências, né, da equipe do Racing, do Gustavo Costas, que gosta muito também de ser um time de transição rápida quando precisa ser, e a montagem do elenco a montagem do time inicial foi dessa forma. É claro que jogando em casa, a tendência é o Racing ser uma equipe mais presente no campo de ataque e até mudar a formação para proporcionar isso, né? Jogar com 2 pontas, como se acostumou a fazer nessa própria Libertadores, fazendo marcação-pressão em cima dos zagueiros ou dos laterais, tentando roubar a bola no campo de ataque e acelerar o jogo para tentar definir. É um jogo muito perigoso, é um placar muito bom, porque você vence um adversário, por mais que tenha sido por 1-0, você leva a responsabilidade para o jogo da volta e entrega nas mãos do adversário, que é o Racing, mas
sabe utilizar muito bem o fator mando de campo para tentar surpreender o Flamengo. Eu imagino, o Felipe Luiz até falou sobre isso na coletiva, eu imagino o Racing mantendo essas características de tentar fechar os espaços, Edu, mas sendo um pouco mais presente no campo de ataque, fazendo essa marcação com intensidade no campo ofensivo, como a gente se acostumou a ver. E agora é necessário, né? É um time que vai precisar vencer a partida, no mínimo vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, e do outro lado tem um Flamengo que, se terminar zerado, né, se não levar gol, estará na final da Libertadores mais uma vez. Então é um jogo que a tendência é que o Racing jogue um pouco mais ofensivo e principalmente com uma formação diferente, né? Um time um pouco mais solto, um pouco mais leve. A proposta deu certo até a reta final da partida, né? Quando o Flamengo conseguiu fazer um gol com o Samuel Lino, que foi anulado, e na sequência fazer o gol com o Carrascal, que definiu a partida no Maracanã. É interessante Varela falando como o gol, mesmo anulado, ajudou o time a ganhar confiança, a ir para cima do Racing nos minutos finais da partida. E essa margem da mudança desde a pandemia, de 5 jogadores, dá essa opção, né, dos técnicos trabalharem mais, pensar num time pro segundo tempo, né? Agora, chamou a atenção também o Sosa, o jogador do Racing, foi importante ali no setor defensivo, até fez um gol na frente que acabou anulado, porque ele fez uma falta antes, né? Então, sem ele poderia ser pior pro Racing? Tá a pergunta na nossa tela. Ele teve 9 ações defensivas, 6 interceptações, uma vez ele bloqueou um chute, ganhou 11 duelos, fez 14 pressões defensivas e completou 16 passes. Mais que isso, ele deu sangue pelo Racing. O Rojo marca o gol contra, acaba fazendo e acerta o Sosa. Fogo amigo. É engraçado que o Rojo é vermelho, né? Em espanhol, e ele acaba tirando sangue, tira o vermelho do Sosa, que ficou com esse olhão aí, ó, parece um boxeador, até um boxeador famoso que a gente conhece também, ó. Adrian! Rock! É isso, Elton? Pareceu, né? Ficou parecido. Pareceu bastante, inclusive. O Rojo, que também é a cor do Independiente, né? O grande rival do Racing, por isso ele usa o nome Marcos atrás da sua camisa, justamente para não fazer referência ao grande rival do Racing, que é o Independiente. Mas acabou sendo um fogo amigo mesmo ali do Rojo com o Sosa. Acabou sendo os melhores jogadores em campo, sim. É um jogador que muitas vezes teve que fazer essa caça ao Pedro, né? Muitas vezes fazendo essas perseguições curtas numa marcação individual, até porque com 3 zagueiros você tinha o Rojo pela esquerda e tinha o Colombo pela direita, os caras que conseguiam ali proteger até os 2 laterais da equipe do Racing. Então ele era meio que o líbero, tentava fazer a construção a partir do campo de defesa e acabou levando essa pancada, saiu sangrando a camisa, o calção, saiu realmente com marcas de guerra, né? Eu acho que resumiu, claro, não foi um choque com o jogador do Flamengo, mas resumiu muito o que foi o jogo também do Racing, né? Um time muito físico. Todos os jogadores do Flamengo que foram entrevistados falaram sobre isso, que foi um jogo fisicamente muito duro, muito difícil, e esse trio de defesa foi tão duro, Edu, que até entre eles aconteceu esse tipo de situação. Então é uma tendência até pro jogo da volta que isso aconteça, né? Mas repito, um time que do meio pra frente deve ser muito mais leve do que foi nessa partida no Maracanã. Um Flamengo que se salva no final do jogo para levar a vantagem para a Argentina. Um Flamengo que teve no segundo tempo, é bom deixar claro, na verdade que teve na metade final do segundo tempo a vontade para conseguir a vantagem no jogo de ida. Teve os ataques, criou chances para fazer o gol no jogo de ida. Um Flamengo que atacou na segunda metade do segundo tempo. Um Flamengo que teve pegada na segunda metade do segundo tempo. Um Flamengo que teve vontade na segunda metade do segundo tempo. Porque uma coisa ficou bem clara: faltou pegada para esse Flamengo no primeiro tempo e no começo do segundo tempo.
Faltou sangue nos olhos de Libertadores para esse Flamengo no primeiro tempo e na primeira metade do segundo tempo. Não é porque conseguiu o resultado positivo que eu só vou elogiar esse Flamengo. Esse Flamengo não mostrou de novo pegada de Libertadores no primeiro tempo. Sangue nos olhos de Libertadores no primeiro tempo. E poderia ter custado caro de novo. Quando que esse Flamengo vai aprender a ter essa vontade nos jogos grandes de Libertadores? Porque se o Flamengo joga durante todo o jogo o que ele jogou na segunda metade do segundo tempo, o Flamengo iria com 2, com 3 gols de vantagem para a Argentina. E no primeiro tempo, o Racing teve chance para abrir o placar. O Flamengo conseguiu no primeiro tempo dar pro Racing a vontade de jogar. O Racing, ele teve ali, ele viu a oportunidade de jogar, até mesmo de buscar o gol. O Racing não foi pro Maracanã só para se retrancar. E o Flamengo no primeiro tempo, na minha opinião, de novo pecou pelos mesmos erros. Toquinho pro lado, muitas vezes lentidão, muitas vezes displicência, na minha opinião. No primeiro tempo, parecia que o Flamengo tinha a seguinte mentalidade: quando eu quiser, eu vou ganhar esse jogo. Quando eu acelerar, eu vou ganhar esse jogo. E não é assim. É semifinal de Libertadores. É jogo pra você ter pegada, culhão, sangue nos olhos durante os 90 minutos. E se não for na Argentina, o que foi na segunda metade do segundo tempo, o Flamengo vai ter um drama grande pra passar pra final. Então, que o Flamengo seja no segundo jogo o Flamengo do segundo tempo. Que o Flamengo entre no segundo jogo com a vontade que teve no segundo tempo. E tem que elogiar muito o autor do gol. O Carrascal, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo no time do Flamengo. Foi o jogador que buscou a bola o tempo inteiro, que criou jogada o tempo inteiro, que correu o tempo inteiro. Foi o grande jogador do Flamengo, na minha opinião, tá? Na partida. E Samuel Lino, apesar do gol, eu já tava xingando tanto o Samuel Lino, mas tanto, com aquele gol que ele perdeu. Não pode perder aquele gol. Mas eu vou ser justo, entrou muito bem no jogo. Deu outra dinâmica pro Flamengo. Deu velocidade pro Flamengo. Criou chances pro Flamengo. Agora, precisa finalizar melhor. Precisamos falar sobre Jorge Carrascal. O reforço que muita gente já nem queria mais e pode ter feito o gol que vai colocar o Flamengo na final da Libertadores da América. O nome do Carrascal foi o primeiro a surgir no início da janela de transferências do meio do ano. Muito se falava até que ele chegaria para a disputa do Super Mundial de Clubes. Mas com o passar das semanas as coisas não avançaram e o Flamengo foi buscar outros reforços. Chegaram Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal e o Carrascal foi o último reforço a ser anunciado. Na época, a contratação até questionada. Será que ele valia 12 milhões de euros, mais de 70 milhões de reais? Será que ainda era realmente necessário contratar o Carrascal depois dos reforços que tinham chegado? Fato é que o jogador veio com o status de substituto do Arrascaeta e tem se mostrado uma peça muito versátil. Hoje no jogo foi assim, fazendo mais de uma função. Carrascal precisou de um tempo de adaptação para ganhar minutos, ganhar uma oportunidade como titular. Já tinha sido muito decisivo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e hoje mais uma vez colocou o jogo no bolso. Foi um dos principais jogadores do Flamengo na partida e fez um gol decisivo que pode mudar a história dessa semifinal. E no fim virou meme da cueca do Bob Esponja, que ele já confirmou que não é verdade. Que sufoco, que alívio no final. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não gostei da atuação do Flamengo, não. Mas não gostei mesmo. Foi importantíssimo ganhar, claro que foi importantíssimo ganhar. Placar magro vai nos obrigar a segurar o empate lá, ou de repente ganhar o jogo numa bola de contra-ataque. Mas eu tenho certeza de que lá no cilindro, o Racing vai jogar como o Flamengo deveria ter jogado. Pressionando o adversário, em cima do adversário, sufocando o adversário. O Flamengo optou por não fazer nada disso no seu próprio estádio, com 71 mil pessoas empurrando. Eu não consigo entender, às vezes, o Felipe Luiz. Continua
prestigiá-lo. Acho que ele ainda pode ser campeão da Libertadores, sim. Não é impossível voltar do cilindro classificado. Mas eu não consigo entender, não consigo, inclusive, enxergar a coerência. O Flamengo contra os Estudiantes, não me venha com esse papo de que o Racing é muito mais forte que o Estudiantes, coisa nenhuma. O Racing acabou de levar uma pancada do River, com o time titular ainda. O River que foi eliminado pelo Palmeiras, sabe? O Flamengo contra os Estudiantes foi o Flamengo que se espera, que se gosta de ver atuando no Maracanã. Em cima, pressionando, marcando a saída de bola, fazendo 2 gols em 8 minutos. O Flamengo hoje não chegou nem perto de fazer uma marcação-pressão. Mas nem perto. E aí é o seguinte, não é uma questão do jogador querer ou não querer. Isso foi uma orientação do Felipe. O Felipe certamente pediu para que a marcação fosse feita mais meia distância. Eu não gosto quando o Flamengo resolve jogar com uma paciência que um jogo desse não exige. Um jogo desse é para você acelerar. O único jogador que jogou direito hoje, aliás, foi disparado melhor, foi o Carrascal. O Carrascal pegava a bola e saía para cima, e corria reto, e driblava, e fazia o passe rápido. Todos os outros jogadores do Flamengo emprenhavam. Gente, o Danilo hoje não deu um passe direito para frente. Todas as saídas de bola eram pelo Léo Pereira, sem exceção. Pulgar e Jorginho hoje, eu vi na transmissão o Luiz Roberto dizer que o Pulgar foi um dos melhores. Eu achei o Pulgar hoje uma bosta. Achei o Jorginho hoje medíocre. Chegou num determinado jogo que eu queria que ele colocasse o Saúl, porque o Jorginho e o Pulgar atrasaram o jogo barbaramente. E esse não era um jogo para ser atrasado, gente. Se você fizesse isso, tivesse muita cautela, numa final de Libertadores, num campo neutro, não! Maracanã tinha obrigação de ganhar e ganhar bem. Foi ganhar por 1-0 na Bacia das Almas. Não é possível que o Felipe não veja isso. E vou dizer mais uma coisa, não perdeu, ou pelo menos não empatou, porque o Rossi fez uma defesa monstruosa num chute quase da pequena área de um jogador do Racing, não me lembro quem é o nome dele. O Rossi fez um milagre ali. Se os caras fazem 1-0 ali, nós vamos estar jogando até agora, perdendo de 1-0. Agora me explica por que tem que jogar assim. Eu não consigo entender. Decididamente, eu não consigo entender. Hoje, Arrascaeta e Pedro até tentaram, mas não estavam numa atuação tão brilhante como foi, por exemplo, nos últimos jogos. Pedro quase fez um gol, dando uma meia puxeta de lado, tá? Mas o goleirão pegou. Arrascaeta chutou uma bola na trave ainda no primeiro tempo. Depois teve um lance que o Pedro botou ele na cara do gol, que ele foi dar uma pedalada e mandou na lua. Mas tirar os dois. O Pedro até posso entender por causa do problema que ele teve na mão. Eu espero até que esse problema na mão não o impeça de jogar os próximos jogos. Ele trombou lá com um jogador do Racing, trombou mal, apoiando mal a mão, machucou. E ele claramente estava jogando com dor. Agora, Felipe, Bruno Henrique, não é mais possível jogar o Bruno Henrique. É um escárnio com a torcida você continuar escalando o Bruno Henrique. É uma vergonha. O Bruno Henrique perdeu o gol no lance que o Carrascal faz, de maneira bizonha. Ele não consegue. Gente, acabou o Bruno Henrique. Infelizmente, a verdade é essa, acabou o Bruno Henrique. Foi um grandíssimo jogador, é ídolo da torcida com todo o merecimento. Fazia gol a granel. Agora ele não tem mais reflexo, ele não tem mais nada, gente. Teve um outro lance que ele acaba até dando uma assistência pro Samuel Lino dar um chute. Samuel Lino entrou bem. Dá um chute que o goleiro acabou pegando, que a bola bateu nele, ele não foi capaz de controlar lá dentro da área. O Bruno Henrique não acerta mais nada. Quer dizer, quando você tira o Pedro para botar o Bruno Henrique, você está resolvendo jogar com 10. Gente, bota qualquer um, bota o Plata de centroavante. E mantém o Luiz Araújo, que jogou mal hoje, reconheço que jogou mal. Mas você tirar o Pedro e botar o Bruno Henrique, você resolveu jogar sem atacante. E o time todo naquela nhaca, cara. Toquinho pra cá, toquinho pra lá, toquinho pra trás. Gente, no Maracanã, eu acho que a torcida vai começar a ter que intervir. Eu acho que a torcida vai ter que começar a vaiar esses toque-toque ridículos. Vai ser preciso, cara, porque não é possível. Repito, se fosse uma final de Libertadores contra o Palmeiras em campo neutro, eu até entenderia, cautela. Mas porra, num jogo de ida da Libertadores, da semifinal, que você sabe que o Racing vai te pressionar até a morte lá no cilindro, e você fica jogando de toque-toque. Gente, foi salvo pelo gol do Carrascal, foi salvo. Inclusive porque o chute do Carrascal ia pra fora. Não sei se vocês viram por trás do gol. A bola bate na barriga de um zagueiro e entra. O Samuel Lino fez um gol lindo, mas estava impedido.
um pouquinho, mas estava, e só. É muito pouco, cara. É muito pouco um time que tem uma folha de 40 milhões de reais. É muita instrução para amarrar um jogo que não era para ser amarrado. Foi no finzinho, mas o Flamengo venceu 1-0 contra o Racing, gol do Carrascal, 89 minutos. E o Carrascal jogou no lugar do Samuel Lino, foi pro banco. O jogo teve a dinâmica que a gente esperava. Flamengo com posse de bola, 72%, 19 chutes, 8 no gol, e o Racing numa postura defensiva. Era tudo esperado. O 0-0 seria muito difícil. 1-0, eu noto que quando o Flamengo joga, todo mundo acha que vai ser massacre toda hora. Não, o Flamengo vai jogar e tem que meter 3. Não é assim, gente. Ainda mais contra o time do Racing, que é muito bom, é muito casca e se acostuma. Quando você forma um grupo vencedor e ele começa a conquistar vários objetivos, campeão na Sul-Americana, da Recopa, bem na Libertadores, esse time ganha uma casca. Você não vai passar o carro. Então 1-0, bom. Eu acho que o Racing, se tivesse que assinar 1-0 antes do jogo, talvez assinasse. Mas sai com essa coisa do no finzinho. Gol importantíssimo, agora vai ter que saber jogar fora de casa no cilindro, que não é fácil. O Flamengo jogou uma oitava no jogo, foi para Buenos Aires para La Plata fazer Estudiantes e Flamengo. O Flamengo não foi bem no jogo da volta. Precisa aprender com aquele jogo para garantir a vaga na final. O que vocês acharam? Comentem abaixo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão então conseguiu essa vitória. Foi mínima por 1-0, mas é Libertadores. O que importa é a vitória, é a vantagem. O Flamengo conseguiu uma vantagem mínima e vai pra Argentina em busca de um empate. Empatando a partida, o Flamengo estará na final em Lima, final da Libertadores da América 2025. E olha só, nação, e o Galvão Bueno também falou aí sobre essa partida de hoje. Ele falou o seguinte lá na conta dele do Instagram, falou o seguinte, ó: foi teste pra cardíaco no Maracanã, mas deu Flamengo 1, Racing 0. O time argentino foi um adversário duríssimo. O Flamengo até poderia ter conquistado um resultado melhor, mas pelo menos teve Carrascal decisivo e jogando muita bola. Arrumou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo, um gol chorado, aproveitando o rebote de Bruno Henrique. Depois da partida com emoção do começo ao fim. Em uma semifinal com cara de Libertadores, né? Foi o que eu falei pra vocês, né? A Libertadores é assim, cara, não tem jeito. E diante de 71 mil pessoas, semana que vem tem mais, e o Rubro Negro joga pelo empate no Caldeirão do El Cilindro. E lá vai ser diferente, eles vão ter que sair pro jogo e dar mais espaço. Haja coração. Essas são as palavras aí do Galvão Bueno, falando aí sobre a vitória do Flamengo. Meu amigo, lá vai ser um jogo diferente. Eles vão ter que ir pra cima do Flamengo. O Flamengo gosta, né, quando o adversário joga um pouco mais aberto, podemos dizer assim. E aí, o Flamengo tem que aproveitar as oportunidades, ser mais efetivo, ser letal. Essa é a verdade. Igual como foi com o jogo do Palmeiras. No primeiro tempo, o Flamengo foi letal contra o Palmeiras. Bom, é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês. E aqui desse lado, ó, tem mais vídeo do Mengão. É só você clicar e você acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.